Bem-vindo novamente ao Mecânica do Céu. Se esta é a sua primeira vez no canal, este é o momento ideal para se inscrever e não perder as análises que vêm pela frente. No universo da aviação comercial de longo alcance, a família Airbus A350 dispensa apresentações. Ela se consolidou como um dos pilares das frotas de diversas companhias aéreas ao redor do mundo, operando rotas intercontinentais onde eficiência e alcance são fatores decisivos. Ainda assim, há anos existe um conceito que desperta curiosidade, rumores e expectativas dentro da indústria. Uma versão alongada do A350, conhecida informalmente como A350 Stretch ou A350-2000, uma ideia que circula há mais de uma década sem nunca ter se concretizado. O ponto mais curioso é que, apesar desse longo histórico de especulações, esse modelo jamais foi lançado oficialmente. Isso levanta uma pergunta inevitável. Por que esse projeto volta a ganhar relevância agora? O que mudou no mercado para que a Airbus passe a considerar essa possibilidade com mais seriedade? E até que ponto essa aeronave seria competitiva diante das alternativas que já existem ou que estão sendo desenvolvidas? Essas questões retornaram ao centro do debate durante o Dubai Air Show de 2025, quando o próprio CEO do fabricante europeu admitiu publicamente que a empresa está estudando se uma variante maior dentro da família A350 faria sentido estratégico no futuro próximo. Isso não acontece por acaso. Muitas companhias aéreas já começam a planejar a substituição de aeronaves de grande capacidade, especialmente aquelas com 4 motores, mas também alguns bimotores de gerações anteriores. Essa versão ampliada do A350 ficaria claramente acima do atual A350-1000 em termos de capacidade. A proposta seria atender a uma demanda específica de certos operadores que projetam um crescimento contínuo do tráfego nos próximos anos e que não se mostram totalmente satisfeitos com as opções disponíveis hoje no segmento de alta densidade. De acordo com executivos da Airbus, várias companhias já manifestaram interesse direto em um A350 mais longo, defendendo que ele poderia se tornar uma ferramenta essencial para expandir suas operações sem abrir mão de eficiência e alcance. Do ponto de vista do fabricante, ouvir os clientes é fundamental. Isso não significa que o avião será lançado automaticamente, mas indica que a ideia merece uma análise aprofundada. Estudos iniciais apontam que esse A350 estendido poderia acomodar cerca de 40 passageiros adicionais em comparação com a versão atual. No entanto, esse aumento não se resume simplesmente a esticar o fuselagem. Mais assentos exigem mudanças estruturais, ajustes no trem de pouso, reforços nas asas e melhorias no desempenho geral, tudo para garantir que os custos operacionais permaneçam competitivos. Embora muitos analistas admitam não serem especialistas em engenharia aeronáutica, fóruns técnicos e comunidades especializadas já discutem intensamente como a Airbus poderia executar esse alongamento sem comprometer equilíbrio, peso ou eficiência aerodinâmica. Ainda assim, caso se torne realidade, esse modelo colocaria o A350 como um concorrente direto do Boeing 777X, permitindo que a Airbus enfrente de igual para igual o principal widebody do fabricante americano, oferecendo às companhias aéreas uma alternativa moderna e atraente. Nos últimos 6 anos, a Airbus conseguiu aproveitar as dificuldades enfrentadas pela Boeing, conquistando clientes que, historicamente, operavam aeronaves americanas e convencendo-os a migrar para programas europeus vistos como mais estáveis e confiáveis. A introdução de um concorrente direto do 777X seria, para muitos observadores, o próximo passo lógico dessa estratégia, reforçando ainda mais a presença da Airbus no segmento de longo alcance e alta capacidade. O interesse por aeronaves maiores não surge do nada. Nos últimos meses, esse debate ganhou força no cenário público, impulsionado principalmente pela Emirates. A companhia aérea de Dubai tem pressionado repetidamente a Airbus para considerar o lançamento de um A380neo, uma versão modernizada do icônico Super Jumbo, que já saiu de linha. O A380-800, apesar de seu tamanho e capacidades impressionantes, nunca alcançou o sucesso comercial que o fabricante imaginava no momento de sua concepção. O problema é que trazer o A380 de volta na forma de um neo exigiria recursos gigantescos. Não se trataria apenas de trocar motores, mas de reativar praticamente toda uma linha de produção já encerrada. E embora a Emirates afirme que compraria a aeronave caso ela fosse lançada, a Airbus sabe que um único cliente, por maior que seja,
não justifica um investimento dessa magnitude. Para que uma plataforma como o A380 voltasse a fazer sentido, seria necessário o interesse de várias outras companhias aéreas, algo que hoje parece improvável em meados da década de 2020. Por isso, em vez de apostar em um programa totalmente novo ou ressuscitado, as companhias têm voltado sua atenção para aeronaves que já estão em produção e que combinam eficiência, alcance e flexibilidade, na esperança de que esses modelos possam evoluir para capacidades ainda maiores. Um dos principais argumentos da Emirates por trás dessa busca é uma preocupação constante. A infraestrutura aeroportuária global não está acompanhando o ritmo do crescimento da demanda por passageiros. Esse é um ponto pouco discutido, mas extremamente relevante. Se os aeroportos não conseguem absorver mais frequências, a solução mais viável passa a ser transportar mais passageiros por voo, o que recoloca as aeronaves de grande capacidade no centro da discussão. Atualmente, a Emirates utiliza sua frota de A380 para cumprir esse papel. No entanto, a companhia sabe que esses aviões não poderão operar para sempre. Embora modelos como o 777-9 e o A350-1000 continuem sendo opções sólidas, especialmente no caso da Boeing, com quase 300 unidades dos 777X encomendadas. Do ponto de vista da Emirates, nenhum deles substitui plenamente o espaço que o Super Jumbo deixará. Tudo isso cria uma oportunidade interessante para fabricantes como a Airbus estudar uma aeronave um pouco maior do que as atuais, capaz de oferecer mais assentos sem abrir mão da eficiência que define a aviação moderna. Ainda assim, qualquer avanço nessa direção precisará equilibrar cuidadosamente capacidade, consumo e custos operacionais. E embora a Airbus pareça cada vez mais disposta a analisar seriamente um A350 alongado, ela não estará sozinha nesse caminho, já que a Boeing também estaria conduzindo estudos de viabilidade para um novo avião de grande porte, o que promete intensificar ainda mais a disputa nesse segmento estratégico. A proposta com a qual a Boeing buscaria responder a esse cenário seria o chamado 767-10, uma variante dentro da família 777X, que, caso se concretize, se tornaria o avião de passageiros de maior capacidade já produzido em série. Esse modelo ficaria acima do 777-9 e seria direcionado diretamente a companhias aéreas que precisam transportar volumes extremamente elevados de passageiros em rotas de alta densidade. O pedido mais recente da Emirates, que incluiu 65 unidades adicionais do 767-9, foi interpretado pela Boeing como um sinal importante de apoio, suficiente ao menos para autorizar estudos internos que avaliem se o desenvolvimento do 777-10 faria sentido do ponto de vista comercial e estratégico. Sob o aspecto técnico, essa ideia não é inédita. Ainda em meados da década de 2010, a Boeing já havia demonstrado que um 767, ainda mais longo, era viável do ponto de vista da engenharia. O verdadeiro desafio nunca esteve na capacidade de construí-lo, mas sim em saber se existiria um mercado amplo o bastante para justificar um investimento dessa magnitude. Como costuma acontecer, a Emirates voltou a liderar o debate com apelos públicos por uma aeronave maior, mas a Boeing sabe que não pode tomar uma decisão desse porte baseada em apenas um cliente. Antes de avançar, o fabricante americano precisa avaliar cuidadosamente as possíveis consequências, desde o impacto sobre outros modelos do seu portfólio até os riscos financeiros associados ao lançamento de um programa tão caro. Em paralelo, o A350 alongado continua sendo uma ideia que acompanha a indústria há muitos anos, mesmo sem nunca ter recebido aprovação formal. Quando a Airbus analisava como evoluir a família A350, ao longo da década de 2010, o conceito de uma versão stretch ocupava um espaço relevante nas discussões internas. Naquele momento, ele era visto como uma possível resposta às preocupações das companhias aéreas que buscavam maior capacidade sem recorrer a aeronaves completamente novas ou a plataformas com 4 motores. Com o passar do tempo e após análises extensas, a Airbus optou por colocar esse projeto em espera. Já no final da década de 2010, a liderança do fabricante deixou claro que a prioridade seria consolidar e otimizar os modelos já existentes dentro do seu portfólio de aviões de passageiros. Olhando em retrospecto, essa decisão se mostrou acertada,
especialmente diante do que estava prestes a acontecer no mercado global. Pouco depois, a crise sanitária mundial interrompeu grande parte da inovação na aviação comercial, forçando os fabricantes a focarem na sobrevivência, na redução de custos e na estabilização de seus programas. Até hoje, os efeitos desse período continuam influenciando decisões estratégicas importantes. Ainda assim, à medida que avançamos para a metade da década atual, o cenário volta a se transformar. A Airbus reconhece que, mês após mês, recebe um número crescente de solicitações de companhias aéreas interessadas em aviões maiores, capazes de absorver o aumento da demanda sem a necessidade de multiplicar frequências. Esse crescimento constante do interesse é o que leva o fabricante europeu a considerar que agora pode ser o momento adequado para estudar com mais seriedade o lançamento de um A350 de maior porte. Não se trata de uma promessa nem de um anúncio oficial, mas da percepção de que o mercado está enviando sinais mais claros do que no passado. Para a Airbus, o desafio será transformar esses sinais em um produto viável, equilibrando capacidade, eficiência e sustentabilidade econômica. Obrigado por acompanhar o Mecânica do Céu. Seu apoio é essencial para continuarmos analisando em profundidade os movimentos que estão redefinindo a aviação comercial. Cuide-se, mantenha-se seguro e nos vemos muito em breve para seguir voando juntos.